Informo que está sendo gravada a aula, ela vai ser disponibilizada lá no AVA. Às vezes demora um pouquinho para disponibilizar, só um minuto, viu, Roberta, que eu falo, para disponibilizar lá no AVA, porque demora a disponibilizar para a gente, né? Naquele sistema lá, veio disponibilizar, tem depois, eu só consegui baixar na segunda-feira, para colocar lá no AVA. E aqui no do Google Drive, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que baixar do Drive, tenho que colocar lá no YouTube, carregar no link, que fica melhor, para poder ser anexado lá no AVA. E aí, para vocês terem a disponibilidade depois, né, dessa gravação da aula. Na terça-feira, nosso encontro ele vai ser às 19h30, à noite, viu? 19h30 até às 20h30, 20h30. Bem, gente, semana passada nós vimos a elaboração, né, do tema, a definição do tema, a problemática, né? E aí vocês realizaram a atividade, acredito que boa parte de vocês tinham enviado, né? Inclusive teve que aumentar o tempo, prorrogar, para algumas pessoas que não conseguiram. Espero que todos tenham conseguido. E aí, os tutores, eles estão fazendo as correções e eles vão dando o feedback para vocês lá no AVA, certo? Eles vão disponibilizar a nota, né, e os comentários em relação ao seu trabalho. Uma coisa que essa semana eu fiquei pensando é em disponibilizar o barema, como vocês estão sendo avaliados. Só recebeu a nota, Aldenora? Veja com o tutor. Eu já falei. Ainda não recebi a devolutiva, porque assim, a nota não foi a nota que eu assim, esperava, e aí não tinha nenhuma correção, entendeu? Para dizer por que daquela nota, entende? Entendi. Eu acho que tá aparecendo aqui. André, eu acho que é porque eu coloquei já a tela da apresentação. Mas a câmera da senhora, Janaíne, está aberta. Dá para visualizar a senhora, sim. Isso, tá aberta. Quando vocês quiserem um feedback relacionado à correção, aí vocês entram em contato com o tutor, tá certo? Eles fazem essa correção. Vamos dando continuidade. Eu vou disponibilizar no AVA o barema de cada atividade, né? Do que vocês estão, como que vocês estão sendo avaliados, né? Então, para cada atividade. Então, quando terminar a aula, eu já coloco lá no AVA para vocês verem, até na elaboração, né? Então, quando vocês estiverem elaborando, aí vocês já vão ver, olha, isso aqui vai contar mais, isso aqui vai influenciar na minha nota, então, acho que vai ser mais fácil para vocês. Uma outra coisa que eu vou disponibilizar essa semana é com relação ao memorial, que eu acho que é o ponto, assim, crucial que vocês estão mais inquietos, né? Como é uma coisa nova, né, e vocês não estão acostumados, gera um pouco de preocupação. Mas é uma coisa, gente, tão simples, quando vocês começarem a visualizar, vocês vão ver que é assim, uma coisa besta, né? Simples, e que facilmente vocês vão conseguir fazer, né? Eu preparei um memorial como exemplo, né? Não é o memorial enorme, não. Eu fiz né, da minha trajetória, bem resumido, resumo do resumo do resumo. Mas eu acho que vai ser um ponto para clarear para vocês
sobre o memorial, que eu acho que é a parte mais, vamos dizer, mais preocupante, né? Que está preocupando mais vocês. Aí eu também vou disponibilizar essa semana esse modelo memorial. É super simples de fazer, você só tem que realmente sair relembrando, né, todos o passo a passo, né, para você, o passo a passo da sua vida, né, que é recordar, né, rememorar todos os detalhes da sua situação. Lembrando que esse memorial, ele também tem que ser relacionado lá à EPT, tá certo? Então, é importante que vocês relacionem o trabalho de vocês à EPT. Vocês lembrem que vocês estão numa especialização em docência profissional e tecnológica. Então, tem que fazer essa relação, não tem como fugir, tá certo? Uma outra coisa, para essa aula de hoje, eu já disponibilizei e eu coloquei como falta, assim, bem grande para ninguém ver, assim, ninguém dizer que não viu, uma lista de verbos para vocês elaborarem os objetivos de vocês, que é o que a gente vai fazer essa semana, né? A parte da justificativa e dos objetivos, tá certo? Espero que seja tranquilo. Braulio, olha, os tutores, eles têm um tempo, né, para poderem fazer a correção, são muitos alunos, e aí eles vão fazendo aos poucos, tá certo? Então, quanto os primeiros alunos que enviaram, geralmente eles corrigem mais rápido, né? Então, quem enviou mais por último vai esperar mais um pouquinho. Pronto, Vitória, tá certo. Relacionar a EPT com a EJA. Inclusive, o meu, ele tem essa relação EPT com a EJA, né? Que eu trabalhei assim que eu entrei no IF. Eu trabalhei no curso técnico do ProEJA, né? Hoje eu dou aula para curso tecnólogo, mas eu dava aula no curso de o técnico, né, do ProEJA, inclusive era à noite, tinha vários desafios, nem coloquei todos os desafios que eu passei. Vamos dar seguimento, né? Vou aqui. Um outro detalhe, gente, que eu observei foi que poucas visualizações de material, né? Então, assim, é muito importante. Eu sei que as aulas são, às vezes você está cansado já, né? As aulas, elas são bem pequenas, são bem objetivas, mas elas contêm informações, assim, importantes para vocês. E aí, é importante que vocês vejam o material, que vocês olhem na descrição da atividade, o que é que está pedindo, né, direitinho. Vocês vão ter acesso a esse material de como vocês vão ser avaliados, o que é que vai pesar na nota de vocês de cada atividade. Então, observem direitinho, porque às vezes um detalhe prejudica a nota, e depois, eita, eu esperava uma outra nota, né? Então, vamos se organizar direitinho, olhar os detalhes, né? Por isso que o dos verbos já vão vir. Vamos dar seguimento. Semana passada, que foi nossa primeira semana, vocês definiram o título e a problemática, né? E esta semana, a gente vai trabalhar a justificativa e os objetivos, né? A justificativa, ela vai estar relacionada lá ao tema, né? Então, se você definir o seu tema, algum motivo tem, né? Então, vamos começar a embasar essa justificativa, né? Então, nessa justificativa, eu vou definir, né, a razão de estudar essa temática, eu vou contextualizar, posso relacionar também com a questão problema, lá da problemática, as perguntas que eu criei lá na problemática, elas também podem ser utilizadas para fazer a justificativa do seu trabalho, né? Realmente, vou fazer essa pesquisa, e aí, por que eu vou fazer essa pesquisa? É isso que vocês vão me responder agora nessa justificativa.
E é importante que a justificativa, ela não seja tão longa, né? Porque acaba ficando um texto, você realmente aquele enrolation, né? Deixa eu só... algum tutor, se puder aceitar, tem as duas pessoas aqui para entrar. Acaba que fica o texto cansativo, né? Começa aquele famoso enrolation, né? Então, a gente tem que ser breve, ser mais objetivo, né? Ser assertivo. E é importante que se faça essa contextualização com o seu trabalho, né? Stefana, quer falar alguma coisa? Tua mão. Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu entrei um pouco mais tarde na aula, eu queria tirar algumas pequenas dúvidas, mas que são importantes, pelo menos a meu ver. Primeira coisa é a seguinte, eu vejo que assim, a questão do contexto da EPT, tem muita gente que está vinculada a instituições, mas, por exemplo, quem não está vinculado a instituições vai ter um problema maior, né, para poder desenvolver um memorial. Eu mesmo nunca desenvolvi um memorial na minha vida, não sei o que é um memorial. Eu venho de outra área totalmente fora de contexto, área técnica, tecnológica, saúde, então vai ser um desafio. E como é que vai ficar, por exemplo, essas correções até mesmo do tema, né? Porque às vezes pode mudar o tema e pode ver que não era exatamente aquilo que tinha que se desenvolver, nem nada. Como é que vai ficar esse acompanhamento relativo à orientação, aos orientadores? Porque a gente já está precisando fazer nessas aulas, para quando chegar no final, já está o trabalho praticamente feito, né? Então já existe necessidade. Não, mas assim, existe uma liberação, não depende da gente, né? Não depende da gente. Essa liberação de orientador, né? Então, estão se buscando, pelo menos foi o que me foi passado, estão buscando ter orientador já no TCC2, mas não é certo. Provavelmente, o que você escolher agora não vai ser mudado, né? Eu já fui orientadora da EPT e a gente pega já a ideia do aluno, porque só tem 2 meses para desenvolver. Quando o orientador mesmo vai ter 2 meses para desenvolver o TCC com você. Então, ele não vai ter tempo de estar mudando, não. As correções são os tutores e eles vão fazendo aos poucos, certo? E o memorial, eu vou colocar um exemplo, né? Como você chegou atrasado, não pegou essa parte da aula, mas eu vou colocar um exemplo de memorial. Eu acho que vai clarear muitas ideias, certo? Então, eu vou dando andamento aqui da aula para a gente não se alongar tanto no nosso tempo, tá bom? E no final, a gente tira um tempinho no final para as dúvidas, tá certo? Ok, professora, só porque, como falou que a gente tinha que tirar as dúvidas agora durante essa aula, né? Então, não estou tirando. Então... Mas se tem um momento para isso, a gente aguarda, sem problemas. Pronto. Porque aí eu vou passar para vocês o que é que vocês vão fazer nessa semana, né? Que vocês vão entregar para mim essa semana. E no finalzinho, aí a gente conversa um pouquinho sobre a questão das dúvidas de vocês. Tá certo? Pronto, vou dar andamento. Então, nessa elaboração justificativa, vocês têm que fazer essa relação com o tema que vocês escolheram, né? Inclusive, vocês podem até propor. Pois é, Nilson, foi o exemplo lá do memorial foi uma sugestão de um dos tutores. E aí eu gostei muito da ideia, né? E espero que dê tudo certo para a gente. Então, voltando, tá? A justificativa, ela pode propor também
possíveis soluções para a questão problema e as perguntas que vocês criaram lá em cima na problemática, né? Fazendo essa relação com outros pontos de vista. Então, aqui, na parte da justificativa, vocês vão precisar fazer pesquisa, né? Então, não é só o que eu penso que é importante. E é importante também vocês não usarem a linguagem pessoal, né? Por exemplo, se eu estou definindo um tema, e aí eu digo, vou desenvolver esse trabalho por isso e isso. Então, na realidade, não é o objetivo. Então, você tem que ter uma linguagem, né, usando a terceira pessoa, né? Você não pode falar de forma pessoal, né? Então, temos que usar a linguagem mais técnica. No entanto, lá no memorial já é outra linguagem, né? Ela já é mais pessoal. Então, eu vou utilizar o eu, né? Mas aqui na justificativa, vocês vão utilizar a linguagem técnica, certo? E fazendo essa relação com os orientadores, os autores, outros autores. Deixa eu tomar só uma água. Deixa eu só... não estava passando. Deixa eu só ressaltar aqui na justificativa. Então, a justificativa, eu vou só logo adiantando aqui sobre a atividade. A justificativa, vocês vão fazer no mínimo três parágrafos. No mínimo 3 parágrafos. E isso vai... O número de parágrafos também vai influenciar na nota de vocês, certo? Então, no mínimo 3 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, vocês vão buscar dados relacionados ao tema que vocês vão estudar, certo? Então, vão buscar como é que está a situação dessa questão que vocês vão estudar, beleza? E aí, vamos supor que no seu tema tem uma falha, uma lacuna, né? Que precisa ser preenchida, que é justamente a parte que você vai trabalhar mais, estudar mais a fundo, para poder resolver o problema, que é a sua questão problema lá da problemática, né? E, no final, você pode fechar o seu trabalho, né, também com uma pesquisa. Então, o primeiro parágrafo vai ser uma pesquisa, então vai ter que ter citação e tem que colocar lá na referência, viu? Não vai ser cobrado agora as regras da ABNT, né, tanto para citação quanto para referência, mas eu vou colocar para vocês as regras atuais e para quem quiser já adiantar, já está lá. As regras da ABNT, elas vão ser cobradas a partir de TCC 2, certo? Então, por enquanto não, mas deve ser citado. Vocês devem fazer a citação e ela tem que vir correta, né? Ou do modelo mais antigo ou o modelo atual, certo? E as referências também, lembrem de referenciar. Pesquisou, coloca logo lá na referência, porque se deixar para depois, não lembra mais onde foi que colocou, onde foi que viu, e aí, por experiência própria, eu sei como é isso, a gente se perde, não sabe mais onde está, esquece de colocar na correria. Então, eu pesquisei esse texto, tá bom. Lembrando que não é só copiar e colar, né? A gente tem que reescrever o texto, e aí a gente faz a citação, né? A gente escreve o nosso texto e cita qual foi o ator que a gente utilizou, beleza? Colocou a citação, vai lá e coloca nas referências, beleza? É o melhor para vocês. Tem aqui algumas perguntas que eu vi que está chegando. A justificativa deve ter quantas páginas? A gente não vai trabalhar com páginas, mas com parágrafos, né? E a contextualização, né? Que a gente tem que observar, os tutores, eles vão avaliar essa contextualização relacionada ao seu tema, beleza? Não vai ser por página, mas no mínimo 3 parágrafos.
Às vezes não adianta você, vou fazer 2 páginas de justificativa, né? Mas aí você coloca tanta coisa que quando começa a ler, acaba se perdendo. Então, tem que ser um pouquinho mais objetivo, certo? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu achei que tinha outra pergunta sobre a justificativa. Essa semana, alguém perguntou aqui, só não estou conseguindo ver o nome, que eu estou mudando e está passando direto. Essa semana vai ser a justificativa e os objetivos. Quem perguntou aqui no chat, viu? Memorial é na outra semana. Aliás, o memorial vocês têm até o dia 28 para enviar. Sem prorrogação, viu? Sem prorrogação. Não vai ter prorrogação para o memorial, que já vai ter um bom tempo aí para vocês elaborarem o memorial. Com relação aos objetivos, eu acho que é uma das partes mais fáceis, né? Não tem o que fazer. O objetivo geral, você vai pegar lá o seu título, é basicamente o seu título, e você colocar o verbo no infinitivo, né? Não tem o que fazer no objetivo geral. Que ele vai ser o principal, né? O ponto principal do seu trabalho. O que é que você quer com o seu trabalho? Aí, com relação aos objetivos específicos, aí a gente já tem um pouquinho mais, né, tem mais uma preocupação, né? Então, eles vão nortear o que você quer com essa pesquisa, né? Então, você vai definir caminhos, né, até chegar àquele objetivo geral. É importante também que os objetivos específicos, eles também não tenham um grande número. Então, é importante que tenham entre 3 e 5, né? Máximo de 5 objetivos específicos, porque acaba prolongando demais, né? O trabalho fica muito extenso e acredito que vocês não vão ter tanto tempo para fazer tanta coisa, né? Então, e nem pode ser, sei lá, um objetivo só específico, né? É específicos, então é mais de um, mais 2 ainda é pouco. Então, pelo menos 3 objetivos específicos e no máximo 5, né? Então, ó, com relação aos números hoje, já está tudo 3 aí no mínimo. Justificativa, mínimo 3 parágrafos. Objetivos específicos, no mínimo 3, no máximo 5, né? E vocês, não sei se vocês acessaram de ontem para hoje, o AVA. Eu coloquei, inclusive, os verbos no infinitivo, alguns verbos que vocês podem utilizar, tanto para o objetivo geral, quanto para os objetivos específicos, certo? Então, tem lá uma lista de verbos e o infinitivo. Tá bem grande, que eu coloquei como imagem, e fica bem grandão lá no AVA, toma bastante conta, assim, do ambiente. E eles devem representar, né, o que você pretende fazer, né? Então, vou fazer uma síntese, vou sintetizar, né? Vou fazer uma análise, vou analisar tal coisa, né? E uma outra coisa, tem que definir os objetivos que sejam viáveis, né? Não adianta eu colocar lá objetivos aleatórios se eu não consigo alcançar, se eu não vou conseguir executar, né? Então, pensem direitinho nos objetivos que vocês vão colocar lá. Aqui eu tenho alguns verbos que podem ser utilizados para a elaboração dos objetivos, tanto geral quanto específicos, né? Ó, discutir, relatar, analisar, aplicar, discutir, examinar, identificar, explicar, avaliar, compilar, né? Tem uma infinidade de verbos que vocês podem utilizar na elaboração desses objetivos. Diego, o modelo de formatação do TCC vai ser aquele mesmo da plataforma, inclusive para as atividades, né? Então, ele já é o modelo que vocês vão elaborar, o TCC de vocês mesmo, de verdade, né?
e já para vocês irem construindo, que é esse o objetivo. Por isso que foi dividido em 3 disciplinas, né? TCC 1, 2 e 3. Justamente para não chegar no final e vocês se depararem com um monte de coisa para fazer, né? Isso, Bruno, vocês têm que dar continuidade no mesmo arquivo. É importante, pronto, teve a primeira atividade. Aí a primeira atividade já estava lá o arquivo, vocês colocam a justificativa nesse mesmo arquivo, né? Os objetivos, aí envia na atividade 2, né? Na tarefa 2. Aí o arquivo que já está com a primeira parte e a segunda parte, coloca o memorial, né? Já para ir montando, estruturando o TCC de vocês, né? Quando for lá em TCC 2, que não vai ser agora, né? Eu acho que vai ser lá para setembro, se não me engano. Aí você já tem essas primeiras partes, aí já começa a encaixar a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica a gente não vai fazer agora, né? Aí, quando for em TCC 3, vocês já vão estar com tudo estruturado, né? Eu sei que TCC, quando se fala em TCC, a gente fica mais nervoso, né? Ansioso, porque a gente quer logo terminar, a gente não sabe como é que vai ser, a gente está cheio de dúvidas, né? Mas essa forma de fazer, né, aos poucos, por partes, eu acho que vai ajudar demais vocês, né? Vai auxiliar demais na elaboração do TCC. E para os orientadores também. Então, em 2023, eu tive a experiência, e, gente, para desenvolver um TCC em 2 meses, é loucura. É loucura. E, assim, era um orientador, 10 alunos. É uma loucura. Deixa eu ver aqui. As perguntas. Agora eu vou abrir para as perguntas, viu, gente? Aqui no chat aqui. Não estou conseguindo acompanhar no chat direito. Levantou a mão SLMJ Jesus. Pode falar. Boa tarde, professora. Me ouviu, professora? Estou Oi, tá me ouvindo. ouvindo? Ah, tá, desculpa. Boa tarde também, colegas. Professora, a minha dúvida é sobre um memorial. O professor falou que já vai explicar, né? Vai colocar um exemplo. E o professor colocou aqui uma orientação sobre o meu tema, que eu botei sobre inclusão, né? Inclusão não, inclusão de crianças com deficiências, certo? E eu coloquei meu tema, rapidinho, então vamos só abrir aqui rapidinho. Eu coloquei a inclusão social de alunos com deficiência intelectual. Só que ele mudou direcionar para a área do EPT. Né? Aí eu queria a sua orientação, como é que eu direciono esse tema para a EPT? Você pode direcionar trazendo a EPT, só incluir, né? A inclusão de alunos com deficiência intelectual, não é isso? Na EPT, você inclui Sim. a EPT, e aí você vai fazer suas pesquisas voltadas para essa inclusão na EPT, ou seja, em cursos técnicos, tecnólogos, certo? A sua pesquisa não vai ser voltada no geral, vai ser voltada dentro da EPT. Quer dizer que eu vou delimitar meu trabalho a uma área da inclusão. Isso. Não vou pegar todo o contexto histórico, não. Vou direcionar por uma linha só só um caminho só. Não vou pegar vários exemplos e globalizar, não. Então, eu vou direcionar, vou delimitar a um tema só. Isso. Você vai fazer o seu trabalho voltado para a EPT. Porque aí o seu título, ele está no geral, né? Ele está no geralzão. Então, pegaria tudo. Mas aí, quando você coloca no seu título voltado para a EPT, aí você vai delimitar
o que você vai pesquisar, né? Tá, Entendeu? e outra pergunta. Sim, sim, entendi. Obrigado. Só outra pergunta. Essa orientação de correção de título, justificativa, vai ser com os orientadores, não com o tutor. O tutor, ele vai colocar alguns comentários, algumas sugestões, né? E aí vocês já podem melhorar, né? Pelo que eu vi, você colocou só de uma forma geral, né? Não relacionando a EPT. Aí, nessa segunda atividade, você pode já fazer, inclusive, a correção do seu título voltando para a EPT. Quando chegar no orientador, aí ele vai ajustar. Mas, geralmente, a gente só ajusta, apela mais, né, organiza mais. A gente não faz mudanças muito drásticas, não, nos trabalhos. Porque, como não tem tempo, são 2 meses, 3 meses para elaborar o TCC, né, organizar. É muito pouco tempo. Vocês vão ver que o tempo voa. Ah, então tá, obrigado. Obrigado pela orientação. Nada. Elizabeth? Boa tarde, professora. A minha questão é Boa parecida com a do tarde. colega. No início da temática, eu coloquei assim, práticas escolares desenvolvidas no ambiente escolar. Aí o subtema eu botei inclusão de grupos e temáticas sociais. Aí o tutor também, ele pediu para direcionar basicamente para IPT. Aí eu incluí o nome digital na temática. Aí, no caso, a minha temática ficaria assim, professora, é práticas escolares e digitais desenvolvida no ambiente escolar, inclusão de grupos e temáticas sociais. Dessa forma, seria uma das vertentes da IPT ou deveria modificar novamente o título? Minha internet caiu, eu não consegui pegar. Eu peguei no finalzinho, inclusão. Pode Eu vou repetir, por repetir, favor? professora. A minha foi basicamente igualzinha do colega, no sentido que eu coloquei uma temática e o tutor pediu para mim colocar relacionada à EPT. Aí a primeira eu coloquei práticas escolares desenvolvidas no ambiente escolar, inclusão de grupos e temáticas sociais. E já na segunda, que eu já enviei a correção para ele, que ele pediu, eu coloquei práticas escolares e coloquei digitais, desenvolvida no ambiente escolar, inclusão de grupos e temáticas sociais. No caso, a minha temática é mais voltada para as práticas e tecnologias desenvolvidas no ambiente, seja para as crianças com deficiência, como também transtorno de desenvolvimento e alta habilidade e superdotação, como também aquelas temáticas relacionadas a comunidades indígenas e tradicionais. Aí, no caso, a minha vertente está incluída na EPT ou devo modificar novamente? Tem que fazer voltada a EPT. Mas o nome digitais Voltada a não EPT. relaciona com o EPT, não, professora. Não. O EPT é educação profissional e tecnológica. Então, está relacionado a trabalhos voltados para trabalhos técnicos, educação técnica de nível médio, subsequente, né? ProEja, né? Que seja técnico, e cursos tecnólogos. EPT é isso. Aí, Aí no caso, tem eu vou que modificar trazer, novamente. tem que Mas relacionar com a EPT. qual é a temática que a senhora sugere, seguindo essa vertente que eu quero iniciar o trabalho? Pelo que eu percebi, você incluiu vários assuntos num só, né? Isso. De repente, você escolher um e relacionar com a EPT seja melhor para você desenvolver o seu trabalho do que tantos. Escolha um ou dois, no máximo. E aí você relaciona com a EPT. Na inclusão de, sei lá, questões sociais na EPT. Não que seja isso. Deixa eu... Entendi. Ok, obrigada. Deixa eu abrir aqui a fila, ver quem que vai agora.
Deixa eu ver qual é. Érica, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Professora, eu também, assim, estou em dúvida com relação ao meu tema, porém, eu sou do Polo Cabrobó e ainda não tive a correção, e por isso também eu não estou seguindo ainda para justificativo, porque eu só gostaria de seguir quando eu já tivesse um feedback da primeira atividade. Eu até gostaria de pedir, né, se os tutores não tivessem também uma alta demanda, que eles pudessem, por exemplo, eu mesmo que coloquei dentro do prazo normal, né, que foi estipulado, e está corrigindo a gente com mais um pouco de agilidade para a gente prosseguir para a próxima, porque eu fico insegura porque é uma continuidade. Então, eu fico sem saber se eu continuo com o mesmo tema que eu coloquei, mesmo sem ter algum feedback, ou se eu espero. Então, essa espera vai estar se proletando e eu vou ficar para enviar minha justificativa no último dia. Aí vai ficar ruim. Eu estou com essa questão aí. Não é a primeira disciplina que isso acontece, na anterior também. A gente tinha essa dificuldade, nossos trabalhos praticamente foram corrigir tudo numa semana só, acumulou tudo, e a gente não teve nem a chance de reenviar, porque tinha até uma opção da gente reenviar 1 ou 2, 3 vezes uma atividade. E a gente não teve essa oportunidade, porque quando a gente veio ter a correção, já tinha acabado todos os prazos possíveis, então não tinha como melhorar algo. Então, é só essa questão e muito obrigado. Nada. Eu entendo a situação, realmente são muitos alunos, né? E para cada tutor são quase 50 alunos. Então, realmente aos poucos ir corrigindo, né? Muita coisa. E tem outras atividades também, né? Relacionadas à questão da tutoria. Não é só a correção, né? Dos trabalhos. Então, como essa semana eu prorroguei até ontem. Então, depende muito de cada tutor, coloca mais tutores. Gostaríamos de ter mais tutores, mas não temos. É um por A universidade polo. tem verba por isso, Aí a gente tem que ficar sendo penalizado por uma coisa que é uma questão estrutural do curso. Não pode, né? Aí já não é comigo. É doído. Eu acho desumano, por exemplo, eu já fui orientadora de especialização, um orientador para 10 alunos para desenvolver o TCC em 2 meses. Horrível, minha filha. Gente, horrível. É loucura, vocês não têm noção. E a gente só recebe os 2 meses, mas geralmente eu trabalhava os 4 para poder todo mundo defender. Eu já vi isso, você acredita? Eu já vi caso de 6. Pois é. É complicado. Aldenora? Oi, professora, boa tarde. Não, só uma dúvida que me ficou. O meu também é sobre educação inclusiva, né? Aí eu estou trabalhando, né, o tema. Mas é que o colega falou aí que está fazendo uma pesquisa com criança. E se a EPT é direcionada a ensino médio, EJA, ou seja, o público adulto pode fazer essa pesquisa com criança? Pode não. Mas o colega falou, o tema dele é baseado com criança, que eu ouvi. Eu não prestei atenção, que era com criança. Eu esqueci o nome dele, mas ele falou com criança. Não, com criança não pode não, gente. Porque criança não faz curso técnico, né? Foi nas mensagens, eu não estou acompanhando muito bem as mensagens. Ele falou o tema dele e perguntou, acho que você não percebeu muito, mas eu ouvi bem, que é uma pesquisa relacionada às crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência, né? E para incluir a EPT. Aí por isso que aí a senhora respondeu respondeu a outra questão dele e eu acho que a senhora não observou essa parte. Isso, porque eu estava dando aula e às vezes aparecia alguma coisa e eu respondia, né, no meio. Mas eu não consegui pegar todas as perguntas. Licença, eu acho que ela está falando do meu tema. Não, o meu tema é deficiência, a inclusão inclusão social
da pessoa com deficiência intelectual. Mas isso daí, a colega acho que deve ser meu tema, mas é voltada para adultos, não é crianças, é adultos, a partir já lhe dá de 18 anos para cima, ensino médio até o ensino superior. É o tema que foi global, mas eu vou delimitar, como a professora me falou, para a área da EPT, já ensino médio, técnico e superior. Isso, para cursos tecnólogos, né? Que até você falou o seu tema e eu disse que não estava, que tinha que direcionar. Sim, eu acho que ela O ficou, acho Edson que pelo apareceu tema seria aqui. muito... Mas esse é meu tema. É porque essa questão da inclusão hoje, eu trabalho lá no IF, eu dou aula só no curso da graduação, mas no médio, tem muitos alunos que têm acompanhamento, que têm AE, que têm intérprete, né, que tem alunos que têm paralisia, né, que eles têm muito acompanhamento lá, né, eu não tenho esse contato tão grande, né, a não ser com os alunos surdos que a gente tem no curso, mas tem muito hoje em dia, porque desmistificou aquela questão de que aluno que tivesse deficiência não ia para a escola, né? Então, antigamente tinha muito preconceito, mas hoje tem se feito muitos trabalhos relacionados a essa questão da inclusão. E tem dentro de cursos técnicos subsequentes, superiores, né? E aí, a pesquisa é interessante até de ver alunos, o que é que está travando essas questões. Sim, eu trabalho com alunos com Down também, e que tem deficiência intelectual, e trabalho em supermercado, também surdo, né? Que trabalha no supermercado aqui onde eu moro, tem muitos que trabalham, então quero direcionar para essa área realmente. Entendi a pergunta da colega, mas é na área ensino médio, técnico e superior. Se vai ter tempo para publicação, deixa eu ver aqui não consegui visualizar direito. Pergunta. Tempo para publicação, não. Publicação, está falando publicação em revista, né? Não, aí você que vai decidir se você vai publicar seu trabalho na revista. Por enquanto, né, a gente não tem esse pré-requisito, né? E, na realidade, eu trabalhei na Tecdai, eles cobravam enviar o trabalho antes de defender. E, gente, é desumano. Assim, a questão da pressão, né, de ter que publicar a todo custo, né, antes de defender, os alunos reclamavam muito. A gente não faz essa cobrança de publicar para poder defender, não. Tá bom? Luiz, eu acho que ele está na vez. Não, Gildásio. Peraí, Gildásio estava primeiro. Desculpa, viu? Olá, boa tarde, professora e colegas. Professora, minha dúvida é em relação ao tipo de trabalho. Eu pretendo trabalhar com metodologias ativas na EPT, mas eu queria saber se seria possível, conforme eu submeti no meu trabalho dessa primeira semana, realizar uma revisão sistemática da literatura. Revisão não vamos fazer agora, né? Então, eu falei no início, né, que a gente está dividido em TCC 1, 2 e 3. Eu acho que ele está perguntando, Janaína, né, se o trabalho dele pode ser um trabalho de revisão bibliográfica. Isso. Não, uma revisão sistemática da literatura. Se o TCC pode ser uma revisão sistemática. Eu não vou falar de revisão, eu já coloquei até no chat, minha gente. Revisão bibliográfica, eu vou falar dela lá na frente. Não tem paciência. Janaína, ele quer saber se o trabalho dele, de TCC, pode ser um trabalho de revisão bibliográfica, ou seja, ele não vai fazer um trabalho prático, assim, de uma ação. Eu sei, mas é revisão, ele vai fazer revisão bibliográfica. Ele vai.
A estrutura que eu coloquei lá do TCC de vocês não está a parte de revisão bibliográfica, mas ela vai resistir. Em TCC 2, a gente vai falar detalhadamente da parte de revisão bibliográfica. É isso que, às vezes, eu fico... Pô, já está dividido TCC 1, TCC 2, TCC 3, para vocês fazerem as coisas aos poucos. E aí, vocês colocam as coisas na frente. Não chegou, minha gente. Vamos ter calma. Né? Uma coisa de cada vez. Tá fazendo por partes. Revisão bibliográfica vai ser na outra disciplina. Não está relacionada a essa disciplina. Certo? Inclusive, eu já Mas coloquei não como é tabular revisão geral. bibliográfica. É revisão sistemática. Eu entendi. Isso aí a gente vai trabalhar lá na parte, no TCC 2, não agora. Não vai trabalhar agora. É isso que eu quero que vocês entendam. Luiz? Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Na realidade, professora, minha dúvida foi sanada rapidamente pela resposta que você deu à estudante aqui também do Polo de Cabrobó. Eu também não tive a minha primeira atividade já corrigida. Então, se a partir de hoje eu tenho uma nova atividade, eu vou começar a construí-la na perspectiva de ter acertado na primeira, né? De ter conseguido delimitar um tema que tenha significado, que esteja dentro do que é adequado, mas partir de que eu acertei, né? Já que eu não tive uma correção nessa primeira. É tanto que eu ouvi alguns outros colegas aqui falando sobre orientação, e eu até pensei que talvez por algum devaneio meu não tinha percebido que nós já deveríamos ter escolhido o orientador. Aí acabei de ver, mandei mensagem para Elisa, e ela me explicou que não, nós não temos orientador, mas temos uma orientação do tutor a partir dessa correção da primeira atividade, né? Então, só realmente nessa preocupação, mas acabei de mandar no grupo também uma mensagem e a tutora já respondeu que vai corrigir todos os trabalhos até amanhã. Então, fiquemos atentos. Pronto. Só reforçando essa questão dos orientadores, né? Não é uma coisa... se a gente pudesse, a gente já teria os orientadores desde o início, né? Mas, Elivânia, já fiz isso. Já terminou a parte dos slides, mulher. Acho que tu chegou depois. Até esqueci o que eu ia falar. Enfim, né? Então, assim, com relação ao trabalho, né? Vocês, por exemplo, já vou adiantando aqui. Olhem o tema de vocês. O título que vocês colocaram lá. Tem alguma coisa relacionada à docência profissional e tecnológica? Vocês já olham assim, tem alguma coisa a ver? Eu estou incluindo aqui, porque, na realidade, vocês têm que basicamente incluir profissional e tecnológica, educação profissional e tecnológica lá no título de vocês. Vocês vão ter o tema e vão fazer essa relação. Inclusão digital na educação profissional e tecnológica, né, na EPT. A inclusão social na educação profissional e tecnológica. Então, se o título de vocês não abrange a EPT, vocês já vão saber que vai vir na correção alguma sugestão para vocês fazerem essa relação, né? A questão do orientador tá, assim, o que a Elisa me passou foi que eles estavam tentando conseguir que no TCC 2 você já tivesse orientador. Até porque entra a parte de revisão bibliográfica, né? E aí demanda um pouco mais, né, da gente, né, de mim e dos tutores, para fazer esse acompanhamento de vocês.
Então, tendo um orientador para estar mais próximo de vocês, o número de alunos é menor, né, para eles, seria melhor. No entanto, a gente não tem certeza se a gente vai ter no TCC2 já a orientação, né, já direcionado. A questão de escolha, como que vai ser? Na realidade, vai ser dividido, vai ter seleção, né? Vai abrir seleção ainda para professores, orientadores, e aí, quando eles assumirem, a gente faz uma reunião e faz divisão de orientações por professor. Vocês não vão escolher, né? A gente não vai disponibilizar, ó, tem esse professor, escolha, né? Não é dessa forma. Então, a coordenação, ela faz essa divisão, certo? Então, vocês vão ser direcionados para... Aí eu já não sei que orientador, né? Que a gente ainda vai fazer a seleção. Alguém perguntou aqui sobre seguiremos construindo o TCC com orientação e correção dos tutores e, ao final, teremos uma pré-aprovação para a defesa, é isso? Não. Você tem sua nota agora, né? Cada atividade tem uma nota, a gente vai ter a média, né? Fazer a média, tirar a média, e aí você vai ter a sua nota de TCC1. Em TCC2, você vai fazendo as atividades, vai ter uma outra nota, vai ter 3 notas novamente, que vai ser 3 semanas, e aí você vai ter a nota de TCC2. Em TCC3, aí vai ser realmente a defesa. Então, não realmente vai ter uma pré-aprovação, não, para a defesa, não. Porque a defesa do TCC, ela vai acontecer da seguinte forma. Serão, geralmente, 3 avaliadores, né? O orientador mais 2 avaliadores, que podem ser avaliadores internos ou externos, né? Esses outros 2. E aí, você vai preparar os slides, vai apresentar o seu trabalho, né? E eles vão avaliar, né? Vão dar uma nota, né? De 0 a 100 para vocês. Deixa eu abrir aqui a fila. Érica? Eu de novo, professora, voltei. Mais uma dúvida, né? Já que eu não tive o trabalho corrigido, eu abri aqui meu trabalho rapidinho para falar um pouquinho sobre o meu tema, para ver se está dentro, né, do que está esperado para essa disciplina. Como eu, assim, não tenho relação direta com a EPT, como outros colegas, né, que já trabalham na área, eu estava pensando em fazer uma pesquisa, né, mais teórica. Aí eu vou falar aqui meu tema e a senhora dá um feedback. Políticas públicas de financiamento para a educação profissional e tecnológica à distância. Uma análise crítica dos últimos 10 anos. Aí eu quero pegar esse recorte sobre as políticas públicas existentes para a educação profissional e tecnológica na modalidade EAD. Então, vou só pegar dados, mais essa questão. Contempla. Obrigada. Contempla a EPT. Obrigada. Nada. Caroline? Oi, professora, boa tarde. Boa tarde, gente. Professora, o professor já corrigiu o meu, mas como a colega falou, eu também não tenho nenhum vínculo com a EPT. Eu sou professora de educação infantil. Mas aí o meu tema foi a importância da formação / inserção profissional de jovens, tipo, um olhar pedagógico sobre essa importância da formação. E aí o professor disse que estava dentro do tema, então aí eu posso continuar nesse viés, né? Faltou a relação com a EPT. Mas vai ser relacionada à EPT. Entendi. Então, aí é bom você deixar claro no título, né? Que tem essa relação com a EPT. Certo. Tá, obrigada. Aí, nada. Aí, por exemplo, quem já trabalha com a EPT,
eu trabalho num curso de técnico em saúde bucal. Eu posso fazer voltado, né, alguma questão, né, relacionada lá à educação profissional, né, dos técnicos de saúde bucal, né, ou técnica em agropecuária, né, ou algum curso tecnólogo. Vocês podem utilizar desse viés, né, para elaborar, definir, na realidade, o tema de vocês, mais direcionados para a EPT. Vitória? 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 Eita, problema. Mais alguém quer falar enquanto ela resolve o problema? Microfone? Janiele? A senhora pode repetir aquela sugestão de tema voltado, e quando falou sobre aqueles que teriam interesse de, por exemplo, já trabalham com técnico em agropecuária? Com relação a quem já trabalha, né? Eu já trabalho, já dou aula, né? Ou tive alguma experiência, né? No técnico, dando aula, no técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, em agropecuária, agroindústria, alimentos, né? Informática. Vocês vão fazer essa relação, né? E vocês passaram por isso, então vocês vão ver né, alguma problemática relacionada à educação desse curso, vocês podem trazer para cá, né? Vamos supor, dificuldade na inclusão. Eu falo muito em inclusão porque a gente tem os alunos surdos lá no curso e acaba aproximando. Então, na inclusão de surdos dentro da educação no curso de técnico em enfermagem, né? Aí vocês podem fazer essa relação com o curso. Educação digital no curso de agropecuária, técnica em agropecuária. Vocês podem fazer essa relação também. E não só no título ter EPT, mas vocês podem também usar um curso em específico. Estava vendo aqui a Elivânia, né? Terá a pesquisa bibliográfica e poderemos usar o memorial. Ainda confuso. O memorial... O memorial numa revisão bibliográfica. O modelo, né, não é a gente que define, né, ele já vem definido no programa, né, da Educação Profissional e Tecnológica, que é um programa que ele tá instalado, né, em várias instituições de ensino. Então, se vocês observarem no material, inclusive o material não é do IF Sertão PE, né, é do IF lá de Santa Catarina, que desenvolveu esse material voltado para a especialização, né, em docência profissional e tecnológica. Então, ele vem com os direcionamentos, né, e a gente vai definindo o formato de acordo com o direcionamento que vem. Então, fala inclusive, se vocês verem no material, TCC1, eles falam, a parte da definição do tema, a problemática, a justificativa, os objetivos e memorial. TCC2 é mais voltado para a revisão bibliográfica. Então, não é uma coisa que a gente está definindo. E para vocês terem noção, o formato de antes era bem pior, né? Esse de hoje eu acho que é muito bom, eu acho muito tranquilo.
Eu gostei, assim, para a experiência que eu tive, eu gostei foi muito. Porque o de antes era um projeto de intervenção, que a gente não sabia nem como avaliar direito. A proposta não era legal, né? Como é que você vai defender um projeto? Era meio sem lógica para conseguir um título de especialista, né? Eu gostei muito desse formato. Então, realmente vai ter a parte da revisão bibliográfica, né? E o memorial. Os dois vão compor o trabalho de vocês. Vamos lá. Ricardo, o último, só para a gente finalizar, já passa das 3 horas. Ô, professora, pessoal, boa tarde. Acho que vocês estão me ouvindo. Eu dei uma olhada aqui agora, eu recebi aqui um retorno, né, do professor, e sugeriu aqui poucas mudanças, simplesmente só no título só, mas o tema continua o mesmo, viu? Aí só me tirou uma dúvida. Essa da EPT, Cada postagem dessa, ela vai ter uma nota, não é isso ou não? Como? Essa postagem da primeira semana, vai. ela tem uma nota, não é isso? De 0 a beleza. 100. De 0 a 100. Eu acho que eu recebi 100. E só para complementar, eu tenho uma amiga minha que está me auxiliando aqui, conversando com ela, eu sempre converso com ela, que ela fez esse mesmo curso e ela falou a mesma coisa que você acabou de falar, que está muito fácil em relação ao que ela fez, que concluiu no ano passado. Ela falou isso que você acabou de falar. Ela disse assim, pô, de você está fácil demais, porque o meu no ano passado quase que eu morro. Ela falou assim, né? Mas é isso mesmo. Obrigado, professora. Pois eu sei que, assim, é tudo novo, né? Principalmente o memorial, que eu acho que revisão bibliográfica, eu acho que todo mundo em algum momento já fez. O memorial é o que mais, assim, preocupa, né? Mas, assim, é o modelo que vem, né? A gente tem que seguir esse modelo, né, que está sendo proposto, e vamos construir. Porque, por exemplo, gente, olha, vamos pensar. O trabalho, ele tem que ter de 20 a 30 páginas, não se assustem, né? 20 a 30 páginas, pensando na parte escrita. Aí você já parar para pensar em fazer 20 a 30 páginas só de revisão bibliográfica, ou só de memorial, raciocinem. Aí, olha, vai ficar dividido ali. Você vai fazer o memorial, algumas páginas, você vai fazer a revisão bibliográfica, já diminui a sua revisão bibliográfica, né? Então, vamos pensar que vai dar tudo certo? Eu acho que vai ser bem mais tranquilo do que da época que eu fui orientadora. Aí, ó, só quem chegou depois, sobre o memorial, né, entrando aqui no memorial, eu vou colocar, né, só reforçando aqui, informando mais uma vez, que eu vou colocar o modelo lá de memorial, certo? Um exemplo para vocês, que eu acho que vai clarear muito a ideia de vocês, as ideias, tá certo? E quem já trabalhou com EPT, ótimo, vai colocar lá a sua experiência, né, no memorial, né, o que você já fez na sua vida, né, relacionando aí a EPT. E quem não trabalhou com a EPT ainda, vocês vão fazer o memorial de vocês voltado para o curso, né? É super simples, gente. Sabe, é como contar uma história, né? Ontem à tarde eu sentei um pouquinho aqui no computador e fiz o memorial. Não é grande, não. Fiz bem resumido. Mas é contar uma história. Professora? Desculpa, só uma pergunta rápida. O memorial tem que necessariamente estar vinculado ao tema do TCC, ou não? Não necessariamente, mas tem que ter uma relação com a EPT. Então, quando
se você não tiver relação nenhuma com a EPT, nunca dê aula EPT, o que é que vocês vão falar? Vocês vão relatar a sua trajetória no curso. Aí vão relatar as dificuldades. No curso de pós, né? E não no curso nosso de formação, não é isso? Isso, no curso da pós, né? Da docente EPT. Viu? Pronto, era isso. Certo. É porque eu fui coordenadora de uma escola profissional. Eu passei lá 1 ano. Então, assim, eu tenho algo a dizer sobre essa passagem. Mas não está necessariamente relacionada ao tema do TCC, entende? Se a sua experiência foi com a EPT, de uma forma geral, você pode relatar no memorial. Tá certo. Tá bom, obrigada. Fátima? Tudo bom, Fátima? Tudo bem, boa tarde, como estão? Como a senhora Tudo está? bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mulher, eu queria te dizer o seguinte, para mim ficou confuso a questão do memorial da seguinte forma, eu tinha entendido no início da pós que o memorial seria as respostas que a gente faria às perguntas que tem no material didático, que a gente vai acompanhando o material didático e chega num certo ponto do material que tem alguns questionamentos onde a gente tem que responder. Então, eu tinha entendido que o memorial seria essa construção. Mas aí, eu estou entendendo agora que o memorial vai ser um relato que a gente vai fazer sobre alguma experiência linkada à EPT, que no meu caso, só posso relatar a minha vivência tecnológica da graduação, porque, infelizmente, eu não tenho experiência profissional ainda. Espero um dia que eu chegue lá. Mas eu queria saber se eu estou fazendo a diferença correta sobre isso, porque eu ficava pensando, meu título é sobre inclusão, alunos, o uso da tecnologia para os alunos de Libras, né, para a pessoa surda, voltada para a EPT, porque eu tive a vivência na minha primeira disciplina do curso de ter uma aluna que era surda, e a gente teve essa questão de ter que aprender a vivenciar para ter a comunicação com ela. E o professor também, né? Uhum. E aí eu achei que seria conveniente falar sobre essas tecnologias, voltada para a disciplina do momento. Aí e eu fiquei pensando, como é que eu vou incluir o memorial com as perguntas do assunto que está sendo trabalhado em cada disciplina diferente nesse TCC? Aí agora foi que eu compreendi. Isso, entendeu? pois é. Quem não tem essa relação com a EPT, aí vai fazer voltado para as disciplinas, a sua trajetória dentro da docente EPT, né? E quem tem relação com a EPT, vai fazer em relação à sua experiência com a EPT. Então, de toda forma, mesmo que eu relate a minha experiência da graduação, eu tenho que fazer esse memorial das disciplinas da docência agora, da pós, é isso? Você pode fazer uma relação, Fátima, do seu curso, né? E aí, no final, você faz uma linkada com a parte da docente APT, da especialização, para fechar o seu memorial. Compreendi. Entendi. Obrigada. Isabela, só para a gente fechar. Boa tarde. Professora, durante a minha graduação, eu fiz residência pedagógica no Instituto Federal. Então, nesse caso, eu posso relatar a minha vivência lá como residente pedagógica. Mas aí você fez residência pedagógica, você trabalhou em que cursos? Foi no curso de administração, técnico em administração e técnico em eletrotécnica. Você pode fazer. Você trabalhou, você tem a experiência com a EPT, nos dois cursos. Pronto, era só essa dúvida. Obrigada. Nada. Pronto, gente. Então, finalizo por aqui, certo? Se vocês tiverem mais dúvidas, tem os fóruns, vocês podem colocar lá, vocês podem, no AVA, vocês podem mandar mensagem direto para mim, lá no AVA, tá certo? E nós temos aula na terça-feira,
às 19h30, tá certo? Para a gente fechar, né? Nossa última aula, e ela vai ser só para o memorial, né? Só o memorial. Vou colocar o exemplo também, tá certo? Para clarear as ideias de vocês. Vou finalizar aqui a gravação. E até a próxima.